E temos que falar de alguns personagens específicos da partida, né? Eu citei aqui 3, por enquanto, podem surgir outros depois. O técnico Renato Gaúcho, John Arias e também o goleiro Fábio. Vamos começar com o Renato, que foi o técnico e que mudou, né, Bruno Prado, a escalação, a estratégia para o jogo de hoje, até imaginando o adversário que enfrentaria. Renato Gaúcho chegando nas quartas de final da Copa do Mundo e trazendo até para o nosso futebol aqui. Nós citamos durante a transmissão, ele chega com o Fluminense na zona do rebaixamento, uma equipe muito pressionada, e hoje leva o clube às quartas de final da Copa e com uma perspectiva muito boa, Bruno Prado. Não só para a Copa, mas para a temporada aqui do futebol brasileiro. Renato Gaúcho, o técnico do Fluminense. O Renato, claro, tem uma grande participação na campanha do Fluminense. Hoje optou por jogar mais atrás com 3 zagueiros, fechar bem a entrada da sua área, uma estratégia correta. O time do Fluminense se comportou muito bem defensivamente, fez o gol cedo e segurou o resultado com tranquilidade na maior parte do tempo. Renato é um treinador que tem muitos méritos nessa campanha, sim, né? O Fluminense, o Fernando Diniz, ele ganha a Libertadores, começa mal o Brasileiro de 24 e acaba saindo. O Mano chega com a missão de salvar o time do rebaixamento e ele entrega isso. Isso aí acho que até é uma coisa justa ao Mano Menezes, que ele entrega. Ele chegou já numa situação em que o Fluminense era a lanterna e ele consegue manter o time na primeira divisão. E aí ele sai depois do Carioca, em que ele chega numa final com o Flamengo, e normal, perdeu, cumpriu ali, e ele sai após a derrota na primeira rodada pro Fortaleza, no Brasileiro. E pelo que falaram naquele momento, parece que também havia uma questão interna ali de relacionamento dele com atletas, enfim, não sei se era isso, mas falavam muito desse assunto. O Renato é um cara que tem um dia a dia, segundo todos, que eu nunca ouvi ninguém que trabalhou com ele criticando essa parte, né, do dia a dia, da relação com os atletas, da condução do grupo. E é um treinador que ele se adapta a algumas circunstâncias. Normalmente os times do Renato, eles jogam de maneira mais ofensiva e acabam se expondo bastante. Os times do Renato acabam tomando muitos gols. O time do Grêmio mesmo, que foi vice-brasileiro em 23, ele tinha uma defesa muito vazada. Talvez esse detalhe tenha faltado ali para o Grêmio, talvez vencer aquele campeonato. Ele ficou só 2 pontos atrás do Palmeiras. Tinha o Luis Soares no time, que fez um ótimo campeonato. Mas o Renato, ele, em alguns jogos desse Mundial, ele optou por marcar mais atrás, deixar a bola com o adversário, e hoje ele teve essa estratégia e para mim foi correta. Até antes do jogo, na escalação, já considerava uma estratégia correta do Renato, e ele conseguiu vencer a Inter e por boa parte do jogo não sofrer muito. Então o Fluminense, o Renato, claro, tem uma participação grande sim nessa vitória do Fluminense. Giovanni Chacon, seguindo nessa linha do Bruno Prado, o Renato, que aqui no Brasil muitas vezes, né, é tratado como chacota, é o cara da resenha, da praia, dos amigos, da curtição, daquelas frases polêmicas, às vezes engraçadas, outras vezes em algum momento até passa do ponto ali, tem algumas críticas, enfim. E hoje o Renato vai colocando o Grêmio para enfrentar possivelmente o City nas quartas de final. E no contexto geral de futebol brasileiro, também deixou o Brasil com um time fora da zona do rebaixamento e crescendo no campeonato nacional. É um técnico que às vezes acaba sendo subvalorizado, concorda, Chacon? Menosprezado em alguns aspectos, valorizado em outros também. Eu acho que Brasil, com alguns personagens, ele tem... o brasileiro em geral, né, ele tem um costume muito latente de aconteceu algo agora positivo, pronto, ele é gênio. Aí se ele toma 5-0 pro Manchester City, pronto, ele não deveria estar sendo treinador de futebol, entendeu? Eu acho que tem que ter parcimônia, um meio termo. Ele é o cara da resenha, ele é o cara vestiário, é o cara que vai fazer brincadeira, para alguns inapropriada. Eu acho que é um puta chororô muitas vezes, a verdade é essa. Eu acho que a galera fica, porque ele falou isso, tá, segue a vida, não vai mudar nada, sabe, a cotação do dólar. Mas o Renato, ele tem seus grandes méritos, ele não tá nessa profissão, ele não tá no futebol à toa, ele não tá há tanto tempo em alto nível,
Ele não está tanto tempo treinando grandes equipes, sendo campeão, colocando os times na parte de cima da tabela, às vezes fazendo mais do que pode com o elenco. Para mim, essa vitória de hoje é fazer mais do que poderia com o elenco do Fluminense. O Fluminense não tem mais elenco do que a Inter de Milão, mas foi melhor. Isso daí é um mérito. E eu acho que é um mérito que passa pela parte tática, pela disposição, pelas escolhas dos jogadores. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então assim, é um chororô danado muitas vezes com que o Renato falou, me magoou. Chato, às vezes ele faz uma brincadeira com você, Gui, e aí vem o Chacon e fala, ai, nossa, ele foi ofensivo, tipo, e você tá nem aí, entendeu? Então, tem um baita mimimi pra cima do Renato muitas vezes. Mas como técnico aí, é isso, é a questão da parcimônia. Acho que você tem que elogiar quando tem que elogiar e se necessário criticar também. Não é porque ele passou que ele é um gênio, e não é porque se ele for eliminado, seja pro Manchester City, vamos imaginar Al Hilal, passa do Manchester City e elimina o Fluminense. Ele não vai ser um lixo a ser descartado por conta disso. Eu acho que tem um grande valor, mas sim, concordo que muitas vezes subestimam o Renato Gaúcho. Alguns números do Renato pelo Fluminense, 21 jogos nessa volta aqui agora, né? Porque ele já passou outras vezes, mas nessa temporada, nesse retorno. 21 jogos, 13 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, ou seja, 72% de aproveitamento do Renato Gaúcho pelo Fluminense. G6 no Campeonato Brasileiro, 8º na Copa Sul-Americana, 8º na Copa do Brasil e agora 1/4 de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse o Renato Gaúcho. E num contexto geral, conquistou já Copa do Brasil 2007 pelo Fluminense, pelo Grêmio, Copa do Brasil 2006, Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018 e aí depois campeonatos estaduais, né, pelo Fluminense, 18, 19, 20, 23 e 24 pelo Grêmio. Isso aí, pelo Grêmio. E confirmando então os títulos e a campanha atual do Renato Gaúcho no Fluminense. O que você pensa do Renato, que hoje, o Bruno citou, é um técnico que costuma jogar um pouco à frente, ofensivo, né? E hoje mudou, porque o adversário exigia ou pedia, como foi no caso também do Botafogo contra o PSG e até contra o Atlético de Madrid. Em muitos momentos, Gui, é um treinador subestimado. Eu vou colocar dessa forma assim. Porque o Renato tem uma carreira como treinador muito positiva. Cara campeão de Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, você bem trouxe. Não, e só também para acrescentar, o Flávio sempre fala isso, muitos técnicos que chegam de fora não tem esse currículo que o Renato tem de títulos de Libertadores, no caso da Europa, né, de uma Europa League ou de uma Champions League, enfim, ou até de ganhar um campeonato nacional, um português, enfim, sabe? Então muitos técnicos estrangeiros que chegam aqui não chegam com esse currículo do Renato Gaúcho de títulos. Não são tantos, mas são pelo menos 2 importantes. Ele tem 2 vices também de Libertadores, né? Ele tem um título, o Flamengo, né? Com o Grêmio, e com o Fluminense. Tem um vice, isso. O Fluminense perdeu para a LDU em 2008, o Flamengo agora mais recente contra o Palmeiras. Exato. E aí, repito, na minha visão, um técnico subestimado, um cara que tem história no Fluminense, um cara que tem história no Grêmio como treinador. Teve uma passagem pelo Flamengo que, por muito pouco, por um detalhe ali, na prorrogação, não conquistou uma Libertadores da América, ou seja, poderíamos estar falando de um técnico também com uma passagem marcante pelo Flamengo. E é um cara que muitas vezes é desvalorizado, Gui, justamente por não ser aquele técnico que está o tempo inteiro mostrando seus estudos, por não ser um cara tão estudioso, um cara que gosta da gandaia, um cara que gosta do futevôlei. Mas fato é que os times do Renato são sempre muito competitivos. Ele é vice-campeão brasileiro com o Grêmio num time muito ruim, que tinha só o Luis Soares lá na frente. Claro que o Soares fez muita diferença, mas aquele time do Grêmio limitadíssimo, no ano foi vice-campeão brasileiro e no ano brigou para não cair. O Renato, ele é um técnico que tem números muito bons no futebol brasileiro. Como você disse, o Flávio fala direto. Tem muita gente que vem de fora, muito técnico português, argentino, que tá aqui pelo passaporte e não justamente pela qualidade. Vamos usar um exemplo? O Renato é muito mais treinador que o Zubeldia, que estava no São Paulo até outro dia. O Zubeldia que é um cara que tem um título na carreira de 15 anos. Um título de Copa Sul-Americana pela LDU. Então, o Renato, muitas vezes, ele é um técnico subestimado. E, repito, meu comentário inicial, eu destaquei isso e vou destacar de novo. Que aula que ele está dando
para esses treinadores, gente da imprensa, torcedores que falam que o Renato não tem um repertório técnico. Porque o time do Renato no Fluminense normalmente joga com 2 volantes e um meio-campista central armando a equipe, que é o Paulo Henrique Ganso. Já contra o Borussia Dortmund, ele faz uma mudança no esquema, ele bota 3 volantes e aí ele entra com o Martinelli, Nonato e o Hércules. E aí eu vou destacar daqui a pouquinho a Copa do Mundo de Clubes que faz o Hércules, e não tô falando isso por conta do gol de hoje. Ele faz uma mudança tática que mexe com a cabeça do Borussia Dortmund. E o Dortmund um pouco cria contra o Fluminense. Uma mudança tática que foi crucial. No jogo seguinte, ele pega o Ulsan. E aí, mais uma vez, ele vai muito bem e volta com o meio-campista armador, o Paulo Henrique Ganso. Um jogo em que o Fluminense era favorito, em que o Fluminense ia sair mais pro jogo, criar mais oportunidades. Aí ele tem um entendimento de, opa, esse jogo não precisa ser tão retranqueiro, eu posso sair mais pro jogo, vou botar o Paulo Henrique Ganso aqui no lugar de um dos volantes. E hoje, de novo, ele faz uma terceira mudança tática, que é colocar 3 zagueiros, Inácio, Freitas e Thiago Silva. Ele fez uma leitura muito certa do jogo. Vamos ali espelhar um pouco do time da Inter de Milão, e a Inter não jogou. Enquanto o Fluminense tentou propor jogo, a Inter de Milão, repito, não criou grandes oportunidades. Depois, quando recua o time, aí começam a surgir as chances que o Lautaro Martinez desperdiça. Uma que o Fábio faz uma defesa sensacional, outra bola na trave, já com 2-0 de Marco também acerta o travessão. Então, o Renato Gaúcho é, pra mim, o principal destaque do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense é um dos poucos times que não trouxe ninguém pensando nessa competição. Trouxe o Soteldo, que se machucou e ainda não entrou em campo, e não deve entrar em campo pelas informações que eu tenho. Eu cubro o Santos aqui na Jovem Pan. O Soteldo não tinha condição de jogar a data FIFA pela Venezuela. Ele foi, por vontade própria, não ouviu o departamento médico do Santos, sofreu uma nova lesão e dificilmente vai entrar em campo agora na Copa do Mundo de Clubes. A informação é essa. E aí eu queria agora, Gui, falado do Renato Gaúcho, eu queria destacar algumas atuações individuais do Fluminense, não só no jogo de hoje, mas também na Copa do Mundo de Clubes. O Hércules é um cara que chega por 35 milhões de reais, vindo do Fortaleza. Muita gente questionou os valores da negociação. Ele já tinha ido muito bem pelo Fortaleza no passado. Esse ano, mais uma vez, ele bota a camisa do Fluminense e não sente a pressão. Pra mim, foi o melhor jogador em campo contra o Borussia Dortmund. Ele jogou muita bola. Primeiro tempo, acho que o Arias foi melhor que ele, mas no conjunto da ópera, o Hércules jogou mais bola que o Arias naquele jogo contra o Borussia Dortmund. Ele foi o melhor jogador em campo pelo Fluminense pra mim. Hoje, ele começa no banco de reservas, nessa mudança tática aí do Renato Gaúcho. Ele coloca o Bernal, que é um volante mais marcador em comparação com o próprio Hércules, Martinelli e Nonato. Ele entra no segundo tempo e faz o gol. É um cara que está sendo muito importante para o Fluminense nessa competição. E aí os outros 2 caras que eu queria destacar. John Arias, comentava aqui com o Bruno em off. O Arrascaeta é melhor jogador que o John Arias. Mas o John Arias é o jogador mais importante, talvez, do futebol brasileiro hoje. É o cara mais constante, é um cara que todo jogo joga nota 8, 8,5. É um cara de um nível técnico muito alto, a gente vai discutir isso já. O Guilherme Silva já me adianta por aqui. E a outra atuação individual que eu preciso destacar, contra o Borussia Dortmund e contra a Inter de Milão, do Thiago Silva. É um cara que já tem mais de 40 anos e que ainda joga em alto nível. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje ainda, o Thiago Silva, apesar da idade. E digo mais, não sei se a gente vai discutir isso daqui a pouquinho também, se continuar jogando essa bola, por mais que já esteja veterano, o Thiago Silva cabe na seleção brasileira ainda. Podemos também falar sobre isso. O Fluminense com muitos destaques individuais nesta tarde e noite de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Nápoles adiantou esse assunto do John Arias. Certamente temos que falar do John Arias. Hoje, 4 passes decisivos, 4 finalizações, 2 no gol. Acertou 2 de 4 cruzamentos que tentou, 7 duelos ganhos, 3 dribles certos e 3 faltas sofridas. John Arias. Bruno Prado, dá pra dizer que o John Arias hoje é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, Bruno Prado? Talvez agora, momento, dia de hoje, semana, o campeonato mundial, acho que no mundial ele é o melhor jogador de um clube brasileiro. Porque tem vários momentos, né? Antes do mundial, né? Tivemos ali o Campeonato Brasileiro até a 12ª rodada, Copa do Brasil, só um comecinho, Copa do Brasil nem conta muito ainda, e Libertadores fase de grupos. Mas até então ali a Arrascaeta vinha muito bem, por exemplo. A Arrascaeta é artilheiro do Brasileiro, vinha muito bem. Tem outros jogadores que se destacam. Então eu acho que assim, no Mundial, isso eu acho que é mais preciso. Ele é o melhor jogador de um clube brasileiro, o John Arias. Acho que é o que jogou melhor, mais jogos, assim, com frequência. Quase todos os jogos ele jogou muito bem. Então no Mundial, para mim, ele é o grande destaque de um clube brasileiro. Acho que o Gerson fez um ótimo Mundial pelo Flamengo. O Richard Rios está fazendo um excelente Mundial pelo Palmeiras.
Gostei muito do Igor Jesus no Botafogo também, muitas vezes sozinho ali, brigando com todo mundo no ataque, mas para mim o John Arias é o melhor jogador. Agora deve ir ao Nottingham Forest, né? Igor Jesus está de saída, o Gerson provavelmente também, o Igor já foi, né, pro Nottingham. Estevão... Zenit já anunciou, já avisou que vai pagar a multa. Eu li até de colegas aí, o assunto aqui é Fluminense, que tem até a hipótese do Al Nassr também, né? Que deve anunciar o Jorge Jesus. Mas tem essa hipótese. Mas o Gerson é um cara que jogou muita bola. Acho que do Flamengo ele foi disparado o melhor jogador. Então fica entre esses aí. No Mundial especificamente, Gerson, Rios e Arias, para mim, os melhores. Por coincidência, 2 colombianos, 2 titulares da seleção da Colômbia, Richard Rios e John Arias. Mas o Arias, para mim, o melhor brasileiro não, melhor jogador de time brasileiro nesse Mundial. E aí, Chacon? Eu acho que eu escolheria o Rios, né? Eu acho que a colocação do Bruno sobre o Rios também faz muito sentido. O Arias, acho que quando o Flu não jogou bem, o Arias esteve bem, né? Aí quando não tinha o coletivo do Flu funcionando bem, vinha a individualidade do John Arias. E agora o Richard Rios. Eu penso, meu voto, só para dar uma diferenciada, só para não ficar na mesma, vou no Richard Rios. Então tá aí. E o voto do Chacon pro Rios. O Bruno concorda com essa avaliação de que o John Arias é o melhor jogador de time brasileiro no Mundial, né? E aí eu fiz a pergunta no geral, o Bruno falou do Mundial. E você, Guilherme Nápoles, dá pra dizer que o John Arias é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Ou você discorda ou, digamos assim, restringe só para atuação no Mundial? Não, Gui, eu acho que, num geral, eu até comentava isso com o Bruno também no intervalo do jogo. Pro meu time, eu escolho o John Arias, porque ele é um cara muito constante, cara. A gente pega o Arrascaeta, pra mim o Arrascaeta tem mais qualidade técnica em relação ao John Arias, tá? O Arrascaeta é mais jogador, a diferença é que é muito inconstante. O Arrascaeta é capaz de fazer um jogo nota 10 e 3 jogos nota 5. O John Arias, ele vai fazer 4 jogos nota 8, 8,5. É o cara mais constante do futebol brasileiro hoje. Por isso que eu, no meu time, no Par ou Ímpar, eu escolho o John Arias sempre. Para mim é o jogador talvez mais importante do futebol brasileiro. Ainda mais pelo fato dele jogar no Fluminense, que é um time onde tem como principais destaques ele, o Cano, que bota a bola para dentro da rede, e também o Paulo Henrique Ganso, mas Cano e Ganso são jogadores mais experientes, não conseguem acompanhar esse nível que a gente tá falando de competitividade. Então o John Arias é o jogador mais importante do futebol brasileiro, pelo menos na minha visão. Se é o melhor ou não, tecnicamente, talvez eu não seja a pessoa mais capacitada do mundo para discutir isso. Acho até o Arrascaeta mais brilhante quando ele tá no 100%. A diferença é que ele não é um cara constante. E o John Arias é esse cara constante, tanto no Fluminense quanto na seleção. Tá no seu time no Fantasy, né? E tá no meu time no Fantasy, né? Tá ganhando pontinhos aqui pro pai. No Fantasy aqui da turma aqui da nossa equipe, tá, eu falei assim, ele tá falando com essa paixão pelo Arias, falei, putz, é verdade, ele escala o Arias toda a rodada. E foi a minha segunda escolha. A primeira, infelizmente, foi o Neymar. Eu devia ter ido com o Arias na primeira. É, verdade. E para concluir, né, o John Arias é o líder de passes para finalizações nessa Copa do Mundo de Clubes. São 12. De fato, vai brilhando o John Arias pelo Fluminense. Mais alguns números aqui do Germancano, que hoje marcou. Ele chegou à marca de 32 gols em 47 jogos eliminatórios com a camisa do Fluminense. E no ano são 8 partidas e 6 gols marcados do Germancano. Aí já falando também do Germancano, que marcou o gol de hoje. E Bruno Prado, Fábio, né? Fábio, chover no molhado. O Guilherme Nápoles cansou de elogiar ele durante a transmissão, citou até a questão do vinho, né? O Nápoles falou que o vinho, né, com o tempo vai ficando melhor, e o Fábio também seria assim. Hoje, Bruno Prado, 3 cortes, 4 defesas, e 3 dessas foram de chutes dentro da área. 6 passes longos certos, 30 ações com a bola e 100% das saídas certas. Acertou tudo na saída de bola o Fábio. Foi muito bem hoje, também na fase de grupos foi bem. Goleiro Fábio, quantos anos? 44, né? 44 anos do Fábio e ainda num nível altíssimo, Bruno.
É fantástico, né? Jogar nesse nível ainda. O Fábio, quando precisou dele, o Fluminense contou com o seu goleiro, que foi decisivo também para essa classificação, principalmente no segundo tempo, quando a Inter pressionou mais e o Fábio fez grandes defesas, né? O Fábio fez grandes defesas e conseguiu salvar o Fluminense, manter o Fluminense no jogo, manter a vantagem para o time do Fluminense. Então, o Fábio foi fundamental para essa vitória do time do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. E acho que vale destacar nessa defesa do Fluminense, né, o Fábio e o Thiago Silva, né? O Thiago Silva é outro que merece muito destaque, que é outro veterano, outro jogador que já está na faixa dos 40 anos, porque o Thiago Silva é um zagueiro monstruoso, né? O Thiago Silva, ele fica... Muita gente desvaloriza o Thiago Silva por causa de Copa do Mundo, porque é um cara que joga algumas Copas do Mundo, o Thiago foi a 4, em 3 ele jogou, né? Em 2010 ele não jogou, mas estava lá, em 14, 18 e 22 o Thiago jogou. E como o Brasil não ganhou, muita gente pega no pé dos jogadores que participaram dessas competições. E o Thiago é um zagueiro monstruoso, cara. O Thiago é um dos melhores zagueiros brasileiros que eu vi jogar. E até, tirando, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, não só brasileiros. Thiago Silva também é outro que continua numa forma fantástica. É um zagueiro absurdo, o Thiago Silva. Giovanni Chacon, Fábio perto... imagino eu, né, de encerrar a carreira, mas ainda em altíssimo nível, 44 anos, e hoje dá pra dizer que decisivo. Até a FIFA, na votação lá dos torcedores, no site, John Arias foi eleito o melhor. E aí o Nilson César discordou, falou, não, foi o Fábio. Teve essa discussão também no jogo de hoje. Eu acho que cabe, o Fábio fez uma grande partida. Você falou em reta final da carreira, a gente nunca sabe, né? Porque a gente acha que o Fábio tá na reta final, vai se aposentar tem uns 4, 5 anos, né? Que a gente fala, esse ano é o último do Fábio. Ele continua, renova e continua sendo importante. Como todo goleiro, ele tem suas falhas e tem seus méritos. É um goleiro experiente, é um goleiro que tem uma bagagem muito grande, é um goleiro que tem um repertório muito grande e uma história muito grande no futebol brasileiro, e se encontrou no Fluminense com diversos técnicos, diversas formas de jogar, continua sendo titular, continua sendo uma liderança muito grande, muito importante, e hoje foi muito importante. Quer dizer que ele não vai falhar? Quer dizer que ele não vai errar? Não quer dizer isso, mas ele foi importante hoje e é isso que acaba importando. E sobre a partida contra a Inter de Milão, ele foi essencial. E olha, eu não acho, o Nilson falou sobre ele ser o melhor da partida, eu não acho nenhum absurdo quem considerar que o Fábio tenha sido o melhor da partida. Mas, eu acho que pelo Fluminense ter coletivamente não sofrido tanto para a Inter, à frente da Inter, na maior parte do jogo, se você premia um goleiro nessas horas, parece loucura, porque ele tem o seu mérito, mas vai dar uma impressão que ele salvou o time, foi ele que garantiu. Não foi bem assim, foi um trabalho coletivo. Então por isso eu acho que o Arias o prêmio tá justo também. Só para perguntar pro Bruno também, você acha que o Fábio foi o melhor ou o prêmio de John Arias ficou de bom tamanho? Eu acho que ficou justo. Se ganhasse o Fábio, ok, nenhum absurdo, mas eu acho que o argumento do Chacon foi bom, porque o Fábio foi importante, mas realmente, né, se considerar ele foi o melhor do jogo, vai realmente passar uma impressão de um massacre, de um bombardeio. E não foi isso, né? Ele foi importante, que quando precisou ele fez ótimas defesas. Mas vai passar a impressão de que foi tipo Rogério Ceni contra o Liverpool em 2005, principalmente no segundo tempo, que o Liverpool bombardeou. O Cássio em alguns momentos contra o Chelsea também, principalmente no segundo tempo. E não foi, né? Não foi um bombardeio da Inter contra o Fluminense. Alguns lances a Inter chegou e ele foi muito bem. Então acho que com o Arias tá bem entregue.